Bom dia, moçada. Tá, vamos continuar com a nossa disciplina. Tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fragmentação de hábitat, certo? Então, né, como a gente já tinha falado, né, a importância da diversidade genética, da diversidade, né, falamos bastante da diversidade de espécies, diversidade de hábitats. A fragmentação também tem a sua importância, né, para a conservação, certo? Então, a maior, né, ameaça da biodiversidade, a diversidade biológica, é a perda do hábitat, certo? Isso é bem, né, isso a gente já disse isso comum, a gente já conhece isso, tá? Que, logicamente, quando você não tem um ambiente, né, específico daquele grupo de indivíduos, por consequência, o grupo de indivíduos, logicamente, ele é extremamente afetado, tá? Independente de qual, tá? Mas às vezes fica pensando, né, qual é o impacto disso? Será que você reduzir o tamanho ou fragmentar o ambiente, né, qual será o impacto verdadeiro, né, para os indivíduos que estão lá, né, tanto por conta da perda do ambiente mesmo, né, e por essa fragmentação, certo? Então a perda de hábitat, como eu tinha falado, né, é a ameaça mais séria para os vertebrados, né, e principalmente para os que já estão, né, enfrentando a extinção. Por exemplo, a onça, né, tapiros, né, que é a anta, certo? Então, esses grupos de indivíduos, esses grandes mamíferos, eles precisam normalmente de um grande ambiente, né, um ambiente é, um espaço ambiental, né, uma área muito grande, né, para caça, para forrageio. Então, eles precisam de um ambiente grande, né, um habitat grandão, porque senão eles não conseguem, né, retirar os seus alimentos daquele ambiente, certo? Então, por exemplo, o Pantanal agora, né, que a gente comentou esses tempos de uma aula, ele tinha é um ambiente muito grande, né, um bioma muito grande. Entretanto, por conta de vários eventos climáticos que reduziram a umidade naquele local, né, ele está enfrentando a maior seca dos últimos 60 anos, né. Outros fatores com ações que estão envolvidos com as ações antrópicas, né, tipo colocar fogo em algumas regiões, né, que rotineiramente isso né, o que demonstra vários relatos e artigos que isso eles colocam, né, fogo rotineiramente em algumas regiões lá. Tá? Então isso pode, né, e provavelmente propiciou esses grandes incêndios que aconteceu lá né, no Pantanal nesse momento, e consequentemente o hábitat desses animais, né, desses grandes mamíferos, logicamente dos outros que estão, né, envolvidos na comunidade desses grandes mamíferos, lógico, né, que eles foram afetados também, né, por conta da destruição desse hábitat. Então, logicamente, né, gente, que a maneira mais importante para proteger e conservar a diversidade é preservando o hábitat, certo? Ótimo, professor. Tá bom, né? Isso é uma coisa meio que soa bom aos ouvidos, né? A gente entende isso. Mas né, qual que é o impacto? Será que está sendo destruído? Não, sim, está sendo destruído, certo? Os hábitats dos diferentes organismos estão, né, ameaçados e sendo destruídos em larga escala. Tá? Então, essa ação antrópica, gente, ela vem modificando os ambientes, né? Então, um ambiente que era de floresta, agora é uma pastagem, tá? Em diferentes locais, né? Pantanal, a gente está falando, é um deles, mas Cerrado também, tá? O ambiente aqui do sul, tá? Então você tem região de campos com mata de galeria, né? Isso é comum, né? Na região na região mais central do Paraná, né? A gente tem fragmentos ainda que tem da floresta atlântica, certo? Mas que ela vinha, né? Tinha uma grande distribuição, tá? Embora o que domina na região do Paraná é essa perfil de floresta umbrófila mista e um pouco densa também em algumas regiões, mas essas regiões de campos, gente, elas estão sendo, e essas matas de galeria nos baixios, floresta, né, já não existem mais, tá? Então, tem vários pesquisadores que comentam que a mata de araucária não existe mais, tá? Ela está extinta. A gente fala, não, mas tem pinheiros, mas não existe. A mata de araucária não existe mais. Então, essa ação antrópica, né, buscando monoculturas, é, agropecuária, né, gado principalmente, tá, que precisa de um grande espaço, né, para sua alimentação, né? Então, ela, né, vem destruindo de forma sistemática e modificando os ambientes, certo? Então,
um ambiente que era, né, nesse exemplo, nessa figura 1 aqui, você tinha lá um ambiente que é uma imagem próxima ao Pantanal, tá? Que você tinha um ambiente que era, né, pantanoso e muitas vezes com floresta mais fechada, agora não tem mais, né? Você vai ter um campo, certo? Totalmente modificado. Tá? E muita gente fala que isso é interessante para a Amazônia também, tá? Se você pegar declarações de políticos, lógico, mas não só deles, né? De empresários que falam assim, não, olha que legal, a Amazônia você tem potencial para criar gado, né? Isso é tipo uma loucura total, né? Porque quem conhece um pouco do centro da Amazônia, né, a região da planície amazônica, ela não tem potencial algum para isso, né? Bem para plantação nem para nada. Tá? Ela tem o seu vigor enquanto floresta, né? O solo da Amazônia é extremamente pobre, mas ela vem sendo sistematicamente destruída, né? Para retirada de madeira, né? De forma legal, nas suas bordas, né, principalmente do Pará e no Mato Grosso, para a criação de gado e plantação, tá? De monocultura, soja, milho, tudo mais, algodão, certo? Então essa ação antrópica, né, ela vem modificando os ambientes de forma, como eu tinha falado, sistemática, tá? Então a Amazônia Legal brasileira, gente, né, a Amazônia, ela ultrapassa fronteiras, né? Então ela vai vir para outros países circundantes do Brasil, né, que fazem fronteira com o Brasil, mas o bioma Amazônia, né, Amazônia Legal, ela se estende desde do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Acre, né, o Amazonas, lógico, mas o Pará também, né, Amapá e Roraima. Então essa Amazônia Legal brasileira, tá, ela tem uma ampla distribuição. Então, e os estados que mais degradam o bioma Amazônia são Mato Grosso e Pará. Tá? Normalmente Pará em primeiro lugar e Mato Grosso em segundo. Certo? E não é à toa, né, que os vários pontos de incêndio, focos de incêndio, né, nesses dois estados estão normalmente em alta. Certo? Então o desmatamento 2019 e 2020 do Mato Grosso, né, eles foram desmatados 1.880 quilômetros quadrados. Gente, isso é muito, muito grande. Tá? É mais ou menos um pouco maior que a área da cidade de São Paulo, tá? em um ano. Certo, gente? Então é muito. Tá? Então, o que tem de dados, né, demonstram que teve um aumento entre, né, no mesmo período, tipo, no meio do ano, de junho de 2018 a junho de 2019, tá? E de junho de 2019 a junho de 2020, então, junho de 2019 junho de 2020 teve um aumento de 31% comparado com 2018 e 2019. Então, professor, você está dizendo que não desmatavam antes? Não, desmatavam, tá? Isso, o desmatamento, ele normalmente não parou, tá? Teve momentos que ele foi menor, né, por conta de fiscalização maior, né, multas, medo de ser punido, tá? E tem outros momentos que esse medo diminui e o desmatamento volta com força total, tá? Ele nunca para, de verdade mesmo, certo? Então as bordas, né, desses biomas vão sendo destruídos. Né? Como aconteceu com o Cerrado, em grande escala, né? Então, o Cerrado também foi bem danificado, no Mato Grosso mesmo, tá? Uma parte, Mato Grosso do Sul, tá? Goiás, tá? Então ele já foi bem degradado. Então, professor, mas beleza, e qual que é o impacto disso? Então tem vários autores, né, que demonstram que essa perda de habitat, tá, ele causa ameaça de extinção. Tá? Então tem uma porcentagem devido à sua causa, né? Perda de hábitat, sobreexploração, introdução de espécies, outros, né, predadores e outros fatores. Então mamíferos, por exemplo, 68%, né, isso é em porcentagem, a ameaça de extinção está com perda de hábitat. Superexploração também é alta, né, mas principalmente perda de hábitat. Às vezes, perda de hábitat. Né, porque perdeu o hábitat, perde ambiente de forrageio, né, elas são obrigadas a ir para outros, quando conseguem ir para outros fragmentos ou outros locais, aumenta a competição e, né, então complica também. Répteis, 53%, embora também tenha uma superexploração aqui também. Anfíbios, 77% por perda de hábitat. E peixe também, né? Então, poluição e perda de hábitat. Então, essa perda de hábitat, essa ação antrópica,
né, essa destruição de ambiente, ele vai, logicamente, ameaçar a extinção, né, que é o tema da nossa próxima aula, né, que são as extinções. Então, só voltando lá aqueles pontos de queimada e desmatamento, tá? Então, tem que é o Instituto de Ciência da Vida, né, ele libera, né, ele tem um radar de né, com radares do INPE, lógico, né, mas ele aglomera esses dados, né, e disponibiliza. Então, ele está mostrando, né, os focos de queimada nos anos de 2018, 2019 e 2020, certo? Então, isso para o estado do Mato Grosso, né? Normalmente ele monitora mais o estado do Mato Grosso mesmo, certo? Então você tem o Mato Grosso do Sul embaixo, né? Goiás aqui, tá? E o Amazonas aqui para cima. Então, esses pontinhos em amarelo meio marronzinho aqui são os focos de queimada 2020. Deu para ter uma noção, né, de quanto foi. Então, se a gente comparar, tá? Lá no site dá para fazer isso. Então tem tipos de biomas, né? Amazônia, Cerrado e Pantanal. Tá? Então, principalmente no bioma Amazônia, né? 51% dos focos desses 94 mil focos de queimada 2018 e 2020, né? 48 mil foram na Amazônia, certo? No Cerrado depois e Pantanal depois. Tá? Porque lembrem, né? Embora o Mato Grosso tenha uma parte de Pantanal, mas basicamente o Pantanal em maior quantidade está no Mato Grosso do Sul, né? Certo. Então vamos só dar uma olhadinha aqui nos gráficos, só para ter uma noção. Então 2018 está em rosinha, né? Não que estivesse bom, não que estava nulo, mas vocês concordam que tem períodos de grandes, que é queimada em setembro. Tá? Então, normalmente, por que setembro? Porque são época. Na Amazônia, gente, setembro é época seca, então você tem de novembro a mais ou menos. Né, começa normalmente o período das chuvas em novembro. Então, novembro até mais ou menos maio, você tem período chuvoso. Tá? Então, daqui para frente começa muita chuva. Então, para queimada não é muito bom, né? Chuva direto todo dia, isso complica a vida de quem está desmatando e queimando. Mas aí, quando começa o período da seca, você vê aqui, o ápice da seca é normalmente setembro, outubro, por aqui, tá? Então, olha lá, pontos de queimada muito elevado. Fala assim, professor, mas então isso de repente foi por conta que está seco demais. Pois é, mas olha o que aconteceu em 2019. Olha o salto que deu já, tá? Aumentou de 6,6 mil, tá? Para focos de incêndio, né? Para 10 mil, certo? E 2020, 20 mil, certo? Então, logicamente, né, isso é lógica por ação antrópica, né, não é acidentes e não, né, não, é porque não dobraria, tá? Então, sim, é por conta da ação antrópica. Agora, desmatamento, certo? Também, né, com relação ao Mato Grosso. Você vai ter 2017 a 2018 em rosinha, tá? Então você tem, né, ele é meio, acontece ao longo do tempo todo, né, por conta a queimada tem muito a ver, né, na época mais seca. Mas agora o desmatamento não, né? O corte de madeira vai sempre. Então você vai ter, né, um período em rosinha, né, com vários. Imagine, como eu falei, desmatamento nunca parou. Agora em 2018 e 2019, tá? Então você fala assim, nossa, professor, de vermelho aumentou, né? Aqui menos, mas tem vários pontos. Então o maior ponto de desmatamento foi o período 2018 e 2019. Verdade. Mas, né, quando a gente percebe, né, 2019, 2020, ele foi o maior índice. Por quê? Embora aqui nesse ponto em julho você tenha, né, um ponto que destoa do gráfico muito elevado, agora 2019, 2020, ele é alto, se você comparar, ele é alto no acumulado, tá? Então ele tem um ponto menor, mas quase todos os meses são maiores, né, que os anos anteriores. Então, não é que o desmatamento ele parou, né? Tipo, 2019 diminuiu um pouquinho. Não, todos os meses foram altos, tá? Então, por conta de vários relaxamentos, e embora não tenha mudado a lei ambiental, mas a fiscalização a gente sabe, tá? Não precisa, né, se você só acompanhar jornal, você já vê, né? E mesmo que você não assista jornal da TV, se acompanhar notícias da internet e pessoas que fazem fiscalização, né, a gente sabe que diminuiu pra caramba, né, o número de fiscalização.
Relaxamento e fiscalização, quem comete crime ambiental, né? Se não está sendo fiscalizado, a chance de cometer é maior, ninguém vai ver, né? Então aumentam, né, essas chances de desmatamento e, né, todos os crimes ambientais possíveis. Certo, gente? Então esses dados são disponíveis, né? Depois, se quem quiser interesse, eu passo o site. Dá para você ficar vendo o que aconteceu ano a ano. Tá? E tudo mais. Tem mais algumas informações, mas o que eu achei mais interessante para mostrar para vocês são esses dois pontos, né? Então, focos de queimada e desmatamento. Certo, gente? Então, Mato Grosso, né, historicamente, normalmente é o segundo estado que mais desmata, né, e destrói o bioma Amazônia. Tá? Em primeiro lugar, normalmente é o Pará, tá? E você tem lá aquele triângulo de desmatamento, né, no Pará, tá? Aquele arco grande do desmatamento, e lá, né, tem vários problemas, né, gente, com morte de ativistas e tudo mais. Enfim, o Mato Grosso, né, ele é principalmente por plantação, então é desmatado para plantar, certo? E também para a criação de gado. E se vocês perceberem, gente, está bem, né, esses focos de desmatamento, queimada também, né, mas principalmente desmatamento, está mais envolvido a região norte do Mato Grosso. Por que será? Porque a região sul já foi desmatada, né? Então aqui já tem, né, tem cidades, tem tudo mais, né? Então aqui já tem plantação. Aqui está sendo desmatado, certo? Beleza? E ótimo. Então essa destruição de florestas tropicais tornou-se sinônimo de perda de espécies. Tá? Então as florestas tropicais, né, úmidas, como é o bioma Amazônia, né, eles ocupam por volta de 7% da superfície da Terra. E estima-se que, né, nesses biomas contenham mais de 50% do total das espécies do globo. Tá? Então essas florestas tropicais que existem, né, na região, né, do Equador ao longo do globo, então você vai ter lá na região africana também, né? Então elas concentram, de um modo geral, grande quantidade de espécies, né? Pela estabilidade do seu bioma, né? Temperatura, né? Outros fatores, né? Que vocês já viram ao longo das disciplinas do curso, que propiciam essa concentração, né? E essa grande riqueza de espécies. Tá. Então, o que acontece, né? Essas ações humanas, né? Além de destruir os hábitats que ocupavam grandes áreas, o que acontece também, gente, é que eles são fragmentados, tá? Então, eles são divididos em pequenos pedaços. Então, você tinha uma grande floresta, um bioma, de um modo geral, né, uma ampla distribuição, agora você fragmenta ele, porque tem que passar uma estrada no meio, tem uma cidade, tá? Tem uma área para plantação, tá? Ou outras tantas atividades, né, do ser humano. Então, essa fragmentação, que a gente vai conversar um pouquinho também, né, tem um impacto considerável, tá? Não é pequeno, tá? Para os indivíduos que vivem nesses fragmentos. Tá? Então, isso, né, a gente chama de fragmentação de habitat. E muitas das vezes ele é minimizado o efeito dessa fragmentação sobre as espécies desses fragmentos, né? E os dados que vêm, né, que a gente tem em literatura, mostram que na verdade essa fragmentação é extremamente prejudicial, tá? Então, e também, né, além disso, aumenta novamente, né, o contato do homem com esses animais, né? O que a gente tem, né? Não sei se vocês acompanharam, tem uma onça parda, né, uma sussuarana, esses dias andando aqui pela cidade. Tá? Esse ano ainda um lobo-guará foi capturado aqui num dos bairros de Foz do Iguaçu. Tá? Então, normalmente por quê? Porque os ambientes deles, né, os hábitats deles foram, né, grande parte fragmentado ou degradado, né, em maioria, e então eles não têm esses fragmentos, nem esses corredores biológicos para caminhar entre os fragmentos. Tá? Então ele entra em contato com o homem e muitas das vezes, né, quando eles não são capturados e envolvidos no ambiente, eles são mortos, né? Certo? Então, essa fragmentação, né, o que é, no final das contas, essa fragmentação de hábitat? É o processo pelo qual uma grande e contínua área de hábitat é reduzida em sua área, também ela é dividida em 2 ou mais fragmentos. Então, quando você tinha uma grande área, né, no passado, por conta de diversos fatores, então ação humana, por exemplo, plantio aqui,
né? A floresta ela tinha uma ampla distribuição. Agora não tem mais, né? Foi cortado aqui, não fala assim, não, mas ó, tem uma matinha aqui, os bichinhos podem viver. Tá? Então, não é bem assim, né? A gente vai ver qual é o impacto dessa fragmentação sobre os diferentes indivíduos que vivem, né, e estão distribuídos nesse ambiente contínuo nos fragmentos. Certo? Então, a fragmentação basicamente é isso, né? É quando você tem uma floresta contínua, um ambiente contínuo, tá? A gente falou de floresta, mas pode ser outro bioma também, né? Então, ele é degradado e modificado, né? E esse ambiente contínuo é gerado, então, vários fragmentos, né? Pode ser 2 ou mais, né? Diferentes tamanhos também, certo? Então, normalmente, esses fragmentos estão isolados uns dos outros. Por quê? Porque ou então passou uma rodovia no meio, tá? Ou então uma cidade surgiu onde tinha um ambiente contínuo, tá? Um habitat contínuo, certo? Então, e a paisagem ao redor desses fragmentos, gente, ela está, de um modo geral, extremamente modificada ou degradada, certo? Então, ou ela modificou, ou então ela está destruída, né? Com depósito de lixo, com outras espécies que não as nativas, tá? Isso é bem comum também de acontecer, certo? Então, esses fragmentos, gente, esses fragmentos florestais vão diferir, tá, do hábitat original ou do ambiente contínuo de dois modos importantes. Primeiro, tá, então, o aumento de borda, tá? E a gente sabe que efeito de borda para fragmento e para hábitat é um fator, né, extremamente prejudicial. Tá? Então, agora esses fragmentos eles vão ter uma quantidade muito maior de borda do que o hábitat original. Então, se você tinha um ambiente contínuo, o efeito da borda era muito menor sobre o fragmento, sobre a floresta contínua. Agora, quando você tem fragmentos, cada fragmento, né, vai ter um tamanho de borda, né, em relação à sua área muito maior, certo? Então, se você fizer uma soma das bordas, ela vai ficar muito maior, né, do que a área original, certo? Então, essa quantidade de borda, né, é muito mais danosa, de modo geral. A gente vai ver por quê. Então, e o centro desse fragmento, né, que é um novo habitat, ele está muito mais próximo dessa borda do que na área original, certo? Então, como assim, professor? Vamos ver se a gente consegue tentar exemplificar para vocês aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui fosse uma área, né, de um habitat. Então, essa área, ele tinha 1 km², né? Então, tinha 1 km aqui, 1 km aqui, né? Um quadradão, tá? Vamos supor que, né, essa minha área aqui era um quadradão. Grande, né? 1 km². Então, não é gigantesco, né? Mas já é grandinho. Beleza, professor. E daí, né? Então, qualquer ponto, vamos pensar, se você estivesse aqui e caminhasse para o centro, você teria que andar 500 metros, tá? Porque é metade, né? Então, qualquer lugar, qualquer ponto aqui, para chegar aqui no centro, né, você andaria 500 metros, tá? Então, só para ter uma noção do tamanho desse fragmento, né? Porque já era um fragmento, né? Imagine 1 km² não é uma floresta contínua. Mas vamos pensar, né, nessa reserva, vamos pensar que fosse uma reserva, tá? De um habitat com 1 km². Então, vamos supor também, né, que isso de modo geral é meio verdadeiro. A luz solar, gente, a incidência pelas bordas é um dos fatores também principais, né, que afetam, né, como eu já falei, a borda, né, afeta também, né, mas então afeta por quê? Pela incidência de luz solar, né, de outros fatores também. Mas vamos falar por enquanto da incidência de luz. Tá? Então, pela lateral aqui, gente, você tinha uma incidência de luz, né, que o Sol consegue entrar mais ou menos 100 metros. Tá? Isso varia, né? A literatura mostra que isso pode variar por volta disso mesmo, né? Se for uma floresta fechada, lógico, se for um cerrado, isso é muito maior, né? Mas uma floresta fechada, falando de floresta, por exemplo, uma floresta tropical, tá? É mais ou menos esse valor mesmo. Tá? Ele pode, às vezes, variar até menos, um pouquinho menos essa incidência solar pela borda, mas ela vai por volta de 100 metros. Ah, professor, mas o Sol não entra por aqui? Entra, né? Mas a incidência lateral, o aquecimento, né, pelas bordas é muito maior. Então o Sol entrava a 100 metros. Tá? Então, aqui no meio, tá, 100 metros depois, então se você andar 100 metros em qualquer lugar, você ia ter, né, essas espécies
pioneiras, né? Que são, nesse interior, você ter uma composição de espécies típicas de áreas bem conservadas, né? Árvores, né, grandes, né? Organismos que vivem numa umidade maior. Por quê? Porque essa incidência de sol ela é menor, né, ela chega pela borda até aqui. Aqui normalmente tende a ficar mais úmido, por conta, né, da própria diminuição do calor, certo? Tá tranquilo? Então a gente tinha esse fragmento. Agora vamos imaginar que esse mesmo fragmento, né, essa reserva, né, por algum motivo, ela foi feita com apenas duas coisinhas. Tá? Então foi necessário, por conta, né, do desenvolvimento, né, construir duas estradas. Tá? Então uma estrada que passava para cá e outra passava para cá. Cruzava bem o centro dela. Tá? Então assim, poxa, professor, e agora, né? Se você, né, normalmente o que aconteceria, né? Quem está construindo fala assim, ó, gente, mas vai destruir pouco, tá? Porque, olha, aqui tem 1 km². Agora, a única coisa que eu vou precisar é fazer uma estradinha que vai cortar 1 km assim, né, em forma de cruz aqui, e vai, vamos supor, tivesse 10 metros aqui, tá? Mas só uma estrada, não precisa construir cidade, nada aqui do lado, só uma estrada, tá? E colocar tela aqui, tá? Para nenhuma pessoa chegar, tá? Beleza, professor, ó, parece legal, né? Impacto é pequeno, certo? Então, mas eu não vou nem considerar o tamanho dela, lateral, né, só por ficar mais fácil didaticamente. Então vamos considerar que isso aqui é irrisório nesses 10 metros. Então agora ficou com 500 metros, concordam? Se eu cortei pelo meio, tá, era 1 km, cortei no meio e ficou 500. Na verdade daria 495, tá, mas só para ficar mais fácil didaticamente, vamos supor que deu 500 metros. Então todo o fragmento está igual. Né? Esses 4 fragmentos agora, né? Agora a gente não tem uma área de 1 km², você tem 4 fragmentos de 500 metros, né, cada um. Tá? 500 metros, 500 metros, 500 metros, 500 metros. Fechou? Ótimo. E daí, professor? Então, se eu caminhar de uma borda, qualquer borda, até chegar aqui no meio, agora são 250 metros. Certo? Antes eram 500. Então, isso reduziu pela metade. Tá? Consequentemente, gente, né, a incidência do solar, ela continua 100 metros, né? Isso não muda. Então agora eu vou ter essa floresta aqui, que tem as espécies, né, consideradas, né, típicas de um ambiente bem conservado, tá? Então ela está restrita, né, num ambiente muito menor, certo? Bem lá no meio, tá? E além disso, a borda que eu tinha aqui, né, se eu somar, né, basicamente, ó, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então tinha 4.000 metros de borda nesse habitat. Agora eu vou ter quanto? Ó? 500, mais 500.000, 1.500, 2.000 metros de borda nesse fragmento. Então 2.000 em cada um dá 8.000 metros de borda. Tá? Por quê, professor? Porque a incidência de luz, né, aqui ela acontecia pelas bordas, aqui também, né? A luz solar vai entrar por aqui. E não importa se um ser humano não vai entrar. Você fala assim, nossa, que legal, não vai entrar um ser humano, mas a luz vai entrar. Até o sol, né, por conta que tem um ambiente aberto, o sol vai entrar. Então as espécies agora que viviam, né, tinham a capacidade de viver num ambiente mais úmido, que estaria aqui nesse miolão, agora não estão, né? Elas foram jogadas lá para o centro, certo? Tá? Então reduziu, né? Então tem esse efeito considerável de borda, tá? Então agora o que vai acontecer? Essas espécies elas estão restritas ao miolinho de cada novo fragmento, certo? Então essa fragmentação de hábitat, né, ela afeta consideravelmente. Então primeira coisa, certo, que a gente tinha visto lá é aumento de borda, tá? A borda aumentou consideravelmente, tá? Então você tem um aumento considerável de borda de floresta, tá? E também, né, acontece então também a modificação, né, por conta desse efeito de borda, de toda a dinâmica que estava acontecendo ali naquele ambiente sem ser fragmentado, tá? E logicamente, né, esses efeitos eles serão mais danosos dependendo do tamanho do fragmento. Então, se um fragmento tiver tamanho menor ainda, né, talvez isso aqui nem exista mais, tá? Esse miolo de espécies nativas, tá? E de ambientes bem conservados, certo? E de quão distante é um fragmento do outro, tá?
que também, né, ele vai respeitar aquela ideia de biogeografia de ilhas, né, assim, fragmentos maiores e, né, eles normalmente tendem a ser, né, funcionar como continente para mandar ou, né, lançar indivíduos para os fragmentos menores, né, para as ilhas. Mas nem todo indivíduo ele tem essa capacidade de locomoção, né, em ambiente aberto. Pense num anuro, tá? Que ele vive num ambiente de uma umidade mais elevada, né? Então ele vive lá no interior. Ele não vai sair para um campo aberto para ir para outro fragmento, né, gente? Não, né? Tá? Então ele está disposto, ele pode estar exposto à dessecação, né, luz solar mais incidente, à predação. Então pode, acho que pode, né, mas a chance é mínima. Tranquilo, gente? Então esse efeito de borda, tá? Então, de borda e de fragmentação também. Então o que acontece, né? Então essa fragmentação vai aumentar muito esse efeito da borda, tá? E tem vários projetos, um deles, né, que acontece há algum tempo, há um bom tempo, lá né, na floresta amazônica, que é o PDB-FF, né, que é o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, certo? Então, próximo a Manaus, esse estudo ele tem mais ou menos, né, 1.000 quilômetros quadrados, então é muito grande, tem fragmentos florestais, né, e totalizando 1.000 quilômetros quadrados. Então são 11 fragmentos de floresta, né, então vão variar de 1 até 100 hectares. 100 hectares é 1 quilômetro por 1 quilômetro, tá, que é isso que a gente viu. Então tem fragmento de 1 hectare, então, né, bem pequeno, até fragmentos maiores, certo? De floresta amazônica, com destruição de hábitat em volta, tá? Então com plantação ou destruição para criação, para fazer que esse hábitat foi fragmentado para ter chácaras, tá? Então próximo a Manaus. Então o que eles percebem, né, ao longo desse tempo? Né, que essas florestas fragmentadas há pouco tempo, elas são muito mais influenciadas por efeitos da borda, tá? E também, né, e elas vão sofrer, né, basicamente com esses efeitos, tá, da modificação da borda, né, com essas várias mudanças ecológicas, a formação dessas bordas abruptas, né, e artificiais. Tá? Então não era uma borda natural. A partir do momento que se fragmenta, os indivíduos que viviam naquela borda, por exemplo, né, você tem lá um grupo de insetos, né, anfíbios, né, que vivem nesse ambiente que é mais úmido, que não existe borda, né, que tem pouca incidência de luz, agora ou eles vão para o centro ou eles são extintos daquele fragmento. Tá? É isso que eles estão percebendo. Então não existe, tá, nessa borda artificial nova, né, esses organismos que existiam antes. Tá? Então, alguns pequenos mamíferos também, tá? Porque tem outro problema também, né, gente, que a gente vou falar daqui a pouco, mas é a competição com outros indivíduos que estão no ambiente degradado, tá? Então, eles vão entrar, tá? Então, esse novo fragmento, ele está totalmente também influenciado, né, pelo ambiente degradado circundante, tá? Depende do que vai ter nesse ambiente degradado, tá? Então, essas espécies que estão lá, né, muitas vezes algumas gramíneas, elas começam a ter uma vantagem na borda, certo? Então vai reduzir ainda, por mais que o tamanho do fragmento esteja lá, mas as espécies que estavam na borda, agora por conta da incidência solar, tá? Então esses efeitos mais importantes de borda são aumento do nível de luz, temperatura, porque imagine, antes de ter essa borda do fragmento, ali a temperatura era diferente, né? Agora tem incidência solar, certo? Então a temperatura ali aumentou. Então as espécies de árvores grandes, às vezes elas não conseguem suportar, tá, essa incidência solar muito elevada, vento muito elevado, tá, porque no interior do ambiente, do habitat, né, que seria desse ambiente maiorzão, tá, o vento é menor, tá, a incidência de vento é menor, então as grandes árvores, elas, né, conseguem suportar. Agora, quando elas estão na borda, o efeito do vento é muito maior, tá, a chance de cair uma árvore é maior também, tá. Então, umidade também, né, isso também vai afetar, tá? Então, esse microambiente de fragmento é diferente daquele do interior de floresta, tá? Então, isso é o grande efeito da borda, certo?
Então, essas espécies nativas, gente, que eram tolerantes à sombra, tá? E também, né, vários animais que são sensíveis à umidade, como anfíbios, são frequentes e rapidamente eliminados pela fragmentação de hábitat, levando a uma composição de espécies da comunidade. Então você tinha lá uma mata, né, fechada, aí você foi feito uma ilha dela. O que vai acontecer nessa borda? Então essas espécies, né, comuns de ambiente degradado, elas agora vão ter uma vantagem. Por quê? Aqui tem muita luz, né, muito vento. Tá? Então essas espécies, né, que têm uma vantagem nesse ambiente, elas vão crescer drasticamente. Então trepadeiras, um monte de grupo de plantas vão viver aqui, certo? Típica de ambiente degradado. Tá? Com consequência, né, você vai ter um efeito da vegetação da borda. Então agora você vai ter o quê? Né? Inclusive essas espécies elas tendem a adentrar, tá? Nos primeiros metros, né, desse novo fragmento. Tá? E tem vários autores, é lógico que isso não é para todo o ambiente vai ser assim, mas eles comentam que até 35 metros da borda vai ter efeito nessas novas espécies, né, de ambiente degradado. Tá? Então, chamadas espécies ruderais. São essas, de um modo geral, né, essas espécies de plantas, né, de vegetação que cresce naturalmente em terreno baldio. Tá? Então, lá na Amazônia você tem alguns grupos de plantas que você sabe, assim, olha, esse é típico de ambiente degradado. Cortou floresta, vai nascer algumas, né, essas espécies, né, que não são de um ambiente clímax, né, que são as grandes árvores, outros tipos de espécies vegetais, certo? Então você tem espécies que são comuns, né, a esses ambientes degradados, tá? Certo? E outra coisa também, tá? Então essas espécies que não são tolerantes, né, como eu tinha falado, não são tolerantes a ambientes com alta incidência solar, né, ou elas são extintas, ou ela vai para o meio. Quando há, né, esse meio do fragmento, ela vai para lá. Só que daí pensem, né? Quando ela é deslocada, então ela vai ter o quê? Um adensamento de indivíduos. Tá? Daí tem todo o problema de adensamento. Né? Quando você adensa um grupo de indivíduos, né, você vai ter, né, de um modo geral, você tende a elevar mortalidade também. A gente já conversa um pouquinho também sobre isso. Mas, enfim, na borda a gente vai ter o quê? Por conta desse maior quantidade de vento, maior quantidade de calor, certo? Essas gramíneas, esses grupos de indivíduos que estão crescendo na borda, né, eles, de um modo geral, eles tendem a deixar, né, uma matéria, maior quantidade de matéria seca. Tá? Além disso, né, depende de quem tiver na borda, ele pode promover incêndios. Tá? Então, quando essa floresta é fragmentada, aumento do vento, a redução da umidade, as temperaturas mais elevadas na borda, tá? Elas propiciam ocorrência de incêndio, certo? Então por isso que essa ideia de falar assim, não, região que tem agropecuária, o próprio animal, ele diminui a chance de incêndio, na verdade não é verdade, né? Então o que acontece? Essas regiões de borda, né, ali é um ambiente propício para incêndio. Isso a gente sabe, né? Por aumento de vento, então aumenta a temperatura, aumenta vento, né? Tem matéria seca que não teria na floresta, no grande, né, na floresta contínua, tá? Então, agora que inicia um incêndio ali, a chance desse fogo adentrar ao fragmento é muito maior, né? Porque você vai ter matéria para ser queimada, né? Para combustível para o fogo. Então, a chance é bem grande, certo? Então, além disso, né, muitas espécies de pássaros, mamíferos e insetos no interior da floresta não conseguirão atravessar, né, como eu tinha falado, de um fragmento para o outro. Fala assim, não, mas tem um fragmento aqui perto, né, o indivíduo como animal consegue ir. Então, nem sempre, né? Então você está pensando talvez em alguns grupos de mamíferos maiores que conseguem caminhar entre um fragmento e outro. Mas, primeiro, né, só por ele andar num ambiente aberto, muitas das vezes aumenta o risco de predação por outro animal ou pelo animal homem, certo? Então, quando está lá num ambiente fechado, né, a chance de visualizar é menor. Saiu no campo, a chance de ser, né, predado é maior. Tá?
E, né, então, por conta do período de predação. Então, alguns, né, indivíduos eles não conseguem migrar para outro fragmento. E além disso, às vezes o fragmento não tem, né, condições mínimas para sua colonização, tá? Dependendo da forma desse fragmento, né? Da composição desse fragmento como um todo, tá? Certo? Então, logicamente, então, quando a dispersão é reduzida pela fragmentação, né, então essas plantas, né, que na verdade a gente pensa só em animais, né, vamos pensar também um pouco nas espécies vegetais. Né? Essas espécies vegetais que estão lá na floresta original, tá, sem ser degradada, sem ser fragmentada, elas necessitam, né, de outros animais para fazer a sua dispersão. Tá? Então, vamos supor, se você diminui a incidência de um animal naquele fragmento, consequentemente, né, as espécies vegetais, né, também serão afetadas, porque ela não vai ter esses animais fazer a sua dispersão, né, das suas sementes, certo? Tanto frutos carnosos ou plantas que aderem-se à pelagem e plumagem dos animais, tá? Que necessitam dessa forma, que fazem assim a sua dispersão, certo? Então, outros fatores que também são relacionados à fragmentação de hábitat. Então, reduzir a capacidade de alimentação de animais nativos. Tá? Logicamente, né, se você tem um hábitat destruído, tá, ou fragmentado, né, a chance de obter alimentação também é prejudicada, então, né, ter menos alimento. Tá? Aumento da densidade. Então, o que vai acontecer? Imagina, você tem um ambiente, né, que tinha menos borda, tá? Então, e agora, a partir do momento que você fragmenta ele, né, você tende a esses organismos que estavam, né, mais, como se reduziu essa área mais úmida e mais, né, com maior recursos, de um modo geral, esses organismos eles tendem a se adensar mais no miolinho, tá? Que talvez propicie, né, e dê condições melhores. Né? E daí o que acontece? Vai ter adensamento, tá? E, de um modo geral, né, quando você tem uma densidade maior, a chance de mortalidade também aumenta, né? Seja por competição, por diferentes tipos de recurso, tá? Seja por disputa, por também competição por território, tá? Então, isso tende, de um modo geral, né, a aumentar a mortalidade, então reduzir o tamanho das populações também, tá? Então, e além disso, essa redução do tamanho populacional, gente, ele pode levar a um fator chamado de endogamia, tá? Que são cruzamentos, né, entre indivíduos aparentados. Isso também tem um impacto considerável, tá, a essa população. Então, quando índices de endogamia são maiores, né, a chance de você ter alelos deletérios que estão mascarados numa população maior, eles aumentam. Tá? Então, se você tem uma maior chance de aparecimento de alelos deletérios, de um modo geral, aquela população que já estava ameaçada, em risco e com a mortalidade aumentada, quando inicia-se esse processo de endogamia, até expurgar, até liberar, limpar, né, todos esses alelos deletérios da população, aquela população vai diminuir de tamanho ainda, tá? Muitas das vezes, por conta dessa que é chamada de depressão endogâmica, a população, ela, né, de um modo geral, pode ser extinta, dependendo do tamanho da população que a gente está falando, tá? Do número efetivo de indivíduos nessa população, certo? Tranquilo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e visualizado, né, vislumbrado o impacto do fragmento, que não é basicamente, não, então o indivíduo agora tem pouco ambiente para viver. Não é só isso, né? Então é isso com certeza, né? Mas basicamente é a mudança total, não é só o espaço que diminuiu. Ele diminuiu não por conta, né, de um pequeno modificação que aconteceu, né? Ele vai diminuir por toda a sua, né, a sua mudança, né, no interior desse fragmento também. Né? Basicamente, o que a gente tem que ter em mente é esse efeito de borda. Então, o efeito de borda, gente, ele é muito danoso, muito mesmo, certo? Então, é importante a gente ter em mente, né, e visualizar, né, vislumbrar que essa fragmentação de habitat, né, ela é extremamente danosa. Tá? E fatores que podem minimizar, tá? Isso parece ser
todo mundo concorda, né, com vários pesquisadores que trabalham com fragmentação de habitat, é fazer corredores ecológicos, certo? Então, vai ter, né, lógico que os habitats, esses fragmentos, eles vão ser alterados por conta, né, desse efeito de borda, mas quando há corredores, então esses fragmentos menores, né, eles já estão impactados, mas quando eles têm um corredor para um ambiente maior, né, de um modo geral, né, o impacto é menor. E tem outros, né, que a gente vai falar mais para frente, né, ao longo da disciplina, mas, por exemplo, a hora que você coloca uma rodovia, né, basicamente sobre um ambiente, a chance de atropelamento, ela aumenta consideravelmente, tá? Então, logicamente, é muito mais, tem que levar isso em conta, né, fazer redes de proteção, né, túneis por baixo de rodovia, que pouco, né, quase não há, tá? Então, para minimizar, então, esse efeito, né, e garantir, então, pelo menos um fluxo de indivíduos entre os fragmentos, certo? Então, ótimo, moçada, né? Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? Hoje não haverá atividade, então eu vou deixar a atividade para a aula da segunda-feira, certo? Que a gente fecha essa ideia de fragmentação e extinção. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Até mais.